Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e voltamos com a nossa quarta parte da videoaula sobre diabetes. Iremos falar sobre a progressão da doença, qual é a história natural da diabetes, após a nossa vinheta. Então aqui nós podemos ver um gráfico muito interessante retirado da revista Nature, onde ele mostra a progressão do diabetes em função da massa de células beta funcionais em percentual. Nós podemos ver que existem fases para diabetes. Inicialmente, o paciente está sob risco ambiental e genético para diabetes mellitus do tipo 1. Nós veremos mais adiante quais são esses riscos ambientais que o paciente tem para desenvolver diabetes do tipo 1. Então, o paciente sob risco ambiental e genético para diabetes do tipo 1 não tem perda de massa de células beta, mas ele fica suscetível a essa perda. Em determinado momento, ele pode ter uma perda de massa de células beta e a sintomatologia e a progressão da doença pode acontecer. Então, a progressão da diabetes do tipo 1 acontece em 3 estágios. O estágio 1 ocorre quando uma perda de células beta que vai a no máximo 60% do que era inicialmente. Essa fase é chamada de diabetes mellitus pré-sintomático, ou seja, o paciente não tem sintomatologia nenhuma de diabetes, mas ele tem perda de massa de células beta e progressão da doença. Quais são as características desse estágio 1? O paciente apresenta autoanticorpos contra a célula beta e é por isso que ele tem perda de células beta, mas o paciente não apresenta desglicemia, ou seja, alteração da sua glicemia e nem sintomas de diabetes. Então esse é o estágio 1, o paciente vai perdendo massa de células beta, só que ele não tem sintomatologia, ele também não tem alteração da glicemia e normalmente esse estágio 1 vai até que o paciente perca aproximadamente 60% da sua massa de células beta original. O estágio 2 acontece quando o paciente continua a perder massa de células beta e vai até aproximadamente 20%. Essa fase ainda é o paciente pré-sintomático. Ela apresenta anticorpos contra as células beta, continua perdendo células beta, mas agora ele apresenta hiperglicemia, ou seja, perdeu além dos 60% da massa original de células beta, o paciente começa a apresentar hiperglicemia, mas ainda não apresenta sintomas clássicos do diabetes. Quais são os sintomas clássicos? Polifagia, poliúria e polidipsia. Já no estágio 3, o paciente ele já apresenta sintomas de diabetes do tipo 1. E esses sintomas só aparecem quando o paciente tem uma perda de células beta além de 80%, ou seja, só restam 20% de células beta ainda funcionais. Então o paciente apresenta autoanticorpos, continua perdendo células beta, hiperglicemia e agora sim os sintomas eles estão presentes. Então, quais são os riscos ambientais que o paciente diabético do tipo 1 apresenta ou está exposto que pode desencadear o gatilho para o desenvolvimento da doença, para a produção de autoanticorpos que atacarão as células beta pancreáticas? Então, nós temos aqui os gatilhos pré-natais, são vários gatilhos, mas o que nós podemos observar é que eles estão principalmente associado a infecções. Então, o paciente ainda em fase pré-natal, que apresenta rubéola congênita, principalmente infecção por enterovírus bacteriano, a cesariana também é um gatilho pré-natal, alto peso ao nascer, está destacado aí também idade materna alta e baixa ingestão materna de verduras. Isso tudo é gatilho pré-natal que poderá promover o desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 1 ainda em fase pré-natal. Já os gatilhos pós-natais são infecções por enterovírus, infecções respiratórias e entéricas frequentes, alteração do microbiota,
exposição precoce a cereais, vegetais de raiz, ovos e leite de vaca e o ganho de peso na infância. E os promotores da progressão é infecção entérica recorrente ou persistente, rápido aumento do peso, elevada carga glicêmica e ingestão de frutose, dietas com nitrato e nitrosamina, a própria puberdade, o tratamento com esteroides, resistência insulínica e estresse psicológico. Esses gatilhos irão promover uma autoimunidade, o aparecimento de autoanticorpos que atacarão células beta, promovendo a perda de massa de células beta e, consequentemente, a perda da produção de insulina. Então, diabetes do tipo 1 é provocado, tem como mecanismos fisiopatológicos associados principalmente à autoimunidade. Só que a perda de massa de células beta depende muito da quantidade de autoanticorpos. Nós podemos ver aqui nessa imagem a massa de células beta sendo perdida e aqui nós temos um momento em que o paciente tem hiperglicemia. Então a hiperglicemia, como nós vimos, vai depender da quantidade de células beta perdida. Até 60%, normalmente o paciente não tem hiperglicemia. Além dos 60% de perda, o paciente começa a ter hiperglicemia e além dos 80%, ele tem outros sintomas clássicos e característicos do diabetes. Então, se o paciente tem apenas um autoanticorpo, ele vai ter uma determinada perda de massa de células beta, mas isso vai se estabilizar. Com a entrada de um segundo ou com a produção de um segundo autoanticorpo, esses dois anticorpos contribuirão com a perda ainda maior de células beta. E com o terceiro anticorpo, nós temos uma perda ainda maior, fazendo com que o paciente chegue a uma hiperglicemia constante, que é chamada de fase de lua de mel. Aqui embaixo nós podemos ver um outro gráfico que é a frequência dos autoanticorpos a depender da duração da doença. Para os pacientes que a duração da doença é aproximadamente de 2 anos, existe uma frequência muito alta de autoanticorpos, o que indica uma grande perda, uma perda aguda de massa de células beta. Então nós podemos ver o anti-GAD com 75% aproximadamente de frequência nos pacientes diabéticos com até 2 anos de doença, assim como o anti-IA2, e a associação do anti-GAD e anti-IA2 aproximadamente em 50% dos pacientes. E esse percentual vai diminuindo, ou seja, a identificação, a presença de autoanticorpos vai diminuindo com a progressão da doença, mas a massa de células beta já foi destruída inicialmente naqueles anos iniciais de doença do paciente. Vejam que os pacientes que têm mais do que 5 anos, a maior frequência de anticorpos ausentes, de autoanticorpos ausentes. Mesmo assim, alguns pacientes ainda apresentam autoanticorpos destruindo células beta. Aqui nós podemos ver ainda a história natural do diabetes do tipo 1, mostrando um eixo com risco de diabetes em 10 anos, em percentual, e o risco de cada paciente a depender das características que esse paciente tem. Então, o paciente que tem um baixo risco de desenvolver diabetes do tipo 1 é aquele paciente que tem entre 10% a 30% de chance de desenvolver diabetes do tipo 1 em 10 anos. Quais são as características? Ele apresenta um único autoanticorpo, esse autoanticorpo tem baixa afinidade pelas células beta, é um paciente jovem e o genótipo HLA é não suscetível ao desenvolvimento de diabetes do tipo 1. Ou seja, esse paciente é um paciente que tem baixo risco de desenvolver a doença. Já o paciente ou a pessoa que tem um risco intermediário de desenvolver diabetes do tipo 1, ele apresenta um risco entre 20% a 40% aproximadamente. Esse paciente apresenta um único autoanticorpo, apresenta também elevada afinidade pela ligação desse autoanticorpo com células beta, é um paciente jovem, apresenta os anticorpos IAA ou GAD65 e o genótipo HLA é o DRB103 e o DRB104. Já o paciente que apresenta alto risco de desenvolver diabetes em 10 anos, ele apresenta um risco entre 40% e 60% aproximadamente e as seguintes características.
2 ou 3 autoanticorpos, é um paciente jovem. Os anticorpos que são identificados é o IA2A, o ZN e o T8A, e o fenótipo é o HLA de risco. E o paciente que apresenta muito alto risco para desenvolver diabetes mellitus do tipo 1 em 10 anos, é um paciente que apresenta um risco entre 60% e 80% aproximadamente, com 4 autoanticorpos, é um paciente jovem, é um paciente que apresenta um anticorpo IA2-beta em elevados títulos, múltiplas subclasses de IgG, genótipo de risco HLA e apresenta também uma glicemia pós-prandial alterada. Então vejam que, a depender da quantidade de autoanticorpos identificados no paciente, o risco de desenvolver diabetes ele aumenta. Aqui nós podemos ver um estudo mostrando os níveis de susceptibilidade do paciente a desenvolver diabetes do tipo 1 e a identificação e a relação com determinados genes. Nós podemos ver que a grande maioria dos genes, eles apresentam um risco relativamente baixo, com a odds aproximadamente de 1,25. Mas nós podemos ver também que 3 genes eles se destacam. São 3 genes relacionados à imunidade, e é claro que teria que ser relacionados à imunidade, já que diabetes do tipo 1 tem relação com a autoimunidade destruindo células beta. Então são eles o gene do receptor da interleucina 2, o gene PTPN22 e o gene INS. Alterações genéticas desses genes que estão relacionadas com a imunidade produzem uma susceptibilidade maior do paciente ao desenvolver diabetes do tipo 1. E aqui nós podemos ver a história natural do diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2 tem relação com a resistência insulínica. Então nós podemos ver que o paciente apresenta resistência insulínica, resistência que só tende a aumentar, e com o aumento da resistência insulínica nós temos aumento também da secreção insulínica. Claro, se o paciente está produzindo insulina e essa insulina não tem o seu papel normal, o pâncreas tende a produzir mais insulina para tentar resolver essa alteração na resistência. Só que isso não resolve e isso vai produzir uma exaustão do pâncreas. É por isso que nós podemos ver que a função das células beta, que era normal, tende a diminuir mesmo no paciente diabético do tipo 2. Ou seja, o paciente diabético do tipo 2, ele inicialmente apresenta resistência insulínica, mas posteriormente ele pode apresentar deficiência insulínica, já que o pâncreas vem entrar em exaustão em função da produção cada vez maior da insulina. Então nós temos aqui o aumento da secreção de insulina até um ponto em que a função, ou seja, a massa de células beta diminui e a secreção de insulina, consequentemente, diminui. Nesse momento, o paciente, muitas vezes, o paciente diabético tipo 2, vai precisar ser suplementado com insulina. Nós podemos ver também nessa imagem que a resistência insulínica ela vai chegar num momento em onde vai haver uma estabilidade. Ou seja, o paciente ele se torna 100% resistente à insulina. Ou seja, os tecidos não reagem em nenhum nível a insulina que foi produzida. Nesse momento, normalmente, os sensibilizadores da insulina também param de funcionar e há necessidade de suplementar com insulina. Nessa imagem, nós podemos ver também algumas informações importantes. Então, nós podemos ver que, por exemplo, as complicações macrovasculares do paciente diabético do tipo 2, elas começam mesmo antes do paciente ser diagnosticado com diabetes tipo 2, ou seja, na fase de pré-diabetes, a depender da glicemia, a depender do controle glicêmico, esse paciente já pode apresentar complicações macrovasculares. Mas as complicações microvasculares, que vai depender muito dos elementos de glicação avançada, elas estão relacionadas de fato com o aumento substancial da glicemia e também com o diagnóstico de diabetes. Elas normalmente acontecem depois de alguns anos que o paciente diabético já foi diagnosticado. Aqui nesse gráfico nós podemos ver a relação do risco relativo de desenvolver diabetes associada ao IMC, já que nós sabemos que
diabetes do tipo 2 tem relação com o aumento do peso, com a obesidade, o índice de massa corpórea acabou sendo um marcador, um indicador importante para o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Então nós podemos ver que quando o homem tem o IMC de 26,9 e a mulher o IMC de 25, praticamente esse IMC não produz risco nenhum de desenvolver diabetes. Mas a partir desses valores, o risco de desenvolver diabetes do tipo 2 aumenta muito. E aumenta desproporcional à mulher e ao homem. Então, a mulher tem um risco maior de desenvolver diabetes do tipo 2 do que o homem, quando ambos têm um IMC comparável. E o que é que eu chamo de IMC comparável? Quando eu estou falando de IMC de 27 para a mulher e de 28,9 para o homem, esses IMCs eles são comparáveis, ou seja, eles são proporcionais, já que o homem normalmente tem um IMC maior em função da massa muscular. E nós podemos ver aqui que eles se destacam da seguinte forma: quando o IMC é maior do que 35, por exemplo, a chance da mulher, o risco da mulher desenvolver diabetes do tipo 2 chega a aproximadamente 100%, enquanto que para o homem o risco chega a aproximadamente 50%. E isso é explicado pela massa muscular. Então, o músculo é um tecido insulino dependente. Como o músculo é um tecido insulino dependente, quanto maior a sua massa, maior a chance dele reagir à insulina, maior a chance dele diminuir a glicemia em função da relação do GLUT4 com a insulina. Aqui nós podemos ver ainda a história natural do diabetes tipo 2, que tem muita relação com o tecido adiposo. Nós podemos ver duas imagens com o tecido adiposo saudável do lado esquerdo e o tecido adiposo hipertrófico do lado direito, ou seja, o tecido adiposo de um paciente obeso. Que diferenças eles vão ter? Nós podemos ver inicialmente, por exemplo, que o tamanho da célula é diferente. O tecido adiposo, a célula adiposa do tecido adiposo saudável é menor e a célula adiposa do tecido adiposo hipertrófico ela é maior. Podemos ver também uma relação importante, que é o macrófago pró-inflamatório e o macrófago anti-inflamatório, que é aquela célula que vai produzir citocinas inflamatórias ou que vai produzir citocinas anti-inflamatórias. No tecido adiposo saudável, existe um número maior de macrófagos anti-inflamatórios e no tecido adiposo hipertrófico existe uma proporção maior de macrófagos pró-inflamatórios. Podemos ver também que existe uma proporção maior de adipócitos mortos do tecido adiposo hipertrófico e uma proporção menor desses mesmos adipócitos mortos no tecido adiposo saudável. Como é que esses dois tecidos, o tecido adiposo saudável e o tecido adiposo hipertrófico, eles reagem à insulina? A insulina vai ser produzida, inicialmente a insulina continua sendo produzida no paciente diabético do tipo 2, porque ele tem resistência insulínica. Essa reação, essa interação da insulina com o tecido adiposo, ela acontece de forma diferente. E como é que ela ocorre? Então, no tecido adiposo saudável, sob a ação da insulina, há aumento da entrada de glicose. O tecido ainda é sensível à insulina. Quando a glicose interage com o seu receptor, aquele GLUT4 que eu mostrei na aula anterior, ele é translocado para a superfície celular e promove a entrada de glicose. No tecido adiposo saudável, sob a ação da insulina, a síntese de triglicerídeos acontece. Lembre-se que eu falei, a insulina é um hormônio anabólico. Ele vai aumentar a síntese de macromoléculas. Dessa forma, vai aumentar a produção de triglicerídeos. Só que a degradação, a quebra, a liberação de ácidos graxos a partir dos triglicerídeos está diminuída, porque quem faz isso é o glucagon. Se a insulina está agindo em um momento de hiperglicemia, o glucagon está em níveis baixos. A hipóxia no tecido adiposo saudável ela é menor e as citocinas, tanto as anti-inflamatórias como as pró-inflamatórias, elas estão baixas. Afinal de contas, não tem para que produzir citocinas anti-inflamatórias se não tem citocinas pró-inflamatórias, se não tem um processo inflamatório instalado. Já no tecido adiposo hipertrófico, no diabetes tipo 2, no paciente obeso,
Sob a ação de insulina, a entrada de glicose ela está diminuída, porque aquele tecido não reage mais ou está reagindo de forma alterada à insulina. A síntese de triglicerídeos também é diminuída. Como a ação da insulina está prejudicada, o corpo começa a produzir glucagon. E esse glucagon vai aumentar a liberação de ácidos graxos. O tecido adiposo hipertrófico também tem uma hipóxia aumentada, um estresse oxidativo muito grande. As citocinas anti-inflamatórias estão aumentadas porque as pró-inflamatórias aumentaram em função da instalação do processo inflamatório. Então vejam a importância que a obesidade ou o impacto que a obesidade tem com a progressão da doença, com a história natural do diabetes tipo 2. Então na próxima aula nós falaremos sobre as complicações macrovasculares e as complicações microvasculares do diabetes. Então não percam a próxima aula e se vocês chegaram até aqui, se vocês gostaram dessa videoaula, então não esqueçam de assinar o canal, também não esqueçam de marcar o sininho para ser notificado quando tiver novos vídeos e principalmente não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vão aproveitar esse conteúdo. Até a próxima videoaula.